Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe aqui de novo este livro, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. E dentro desse livro, que fala muito sobre mudanças de paradigma da nossa mente, de afirmação, de programação mental, né? Eu trouxe um pequeno texto dele aqui, porque esse livro ele é todo construído em pequenos textos, né? E nesse pequeno texto ele diz o seguinte, o título: A pedra ou o toco não estão realmente ali. A pedra ou o toco não estão realmente ali. Então eu vou ler o texto para vocês entenderem esse título curioso, né? E ele diz o seguinte: há anos um amigo me contou a história de um cavalo que ficara assustado com uma cobra enrodilhada perto de um toco de árvore na estrada. Daí em diante, sempre que se aproximava do toco, o cavalo refugava. O fazendeiro arrancou o tronco, queimou e nivelou a estrada. Mesmo assim, durante anos, depois disso, sempre que passava pelo local do antigo toco, o cavalo refugava. O cavalo refugava lembrando-se do toco. Não há nenhuma pedra no caminho de sua felicidade, salvo em seus próprios pensamentos e imagens mentais. Medo ou preocupação o estão segurando? O medo é um pensamento na mente. Você pode desenterrá-lo agora mesmo, substituindo-o por fé no sucesso, na realização pessoal e na vitória sobre todos os problemas. Conheci um homem cuja empresa foi à falência. Disse-me ele: cometi erros, mas aprendi muito com eles. Vou voltar aos negócios e serei um imenso sucesso. E olhou de frente para o toco que tinha na mente. Não se lamentou, nem se queixou. Em vez disso, arrancou do chão o toco do fracasso. Acreditando que seus poderes interiores o ajudariam, baniu todos os pensamentos de medo e a velha depressão. Acredite em si mesmo e terá sucesso e felicidade. Então, olha só, um texto bem pequeno que eu trouxe para vocês, mas vejam quantos pensamentos ele remete nesse texto aqui. Um dos pensamentos, as coisas que ficam paradas no nosso subconsciente, que ficam lá armazenadas, né? Eu já fiz, eu acho, essa comparação aqui, que o nosso subconsciente é como se fosse uma compostagem, né? Então, certas coisas boas e ruins vão para o nosso subconsciente. E lá, essa compostagem, que é aquela, como na horta, né? Eles vão para debaixo da terra e ficam lá, maturando, se transformando para voltar a um estado orgânico. Só que os componentes estão lá, né? Todo componente do bem e do mal, né? O positivo e o negativo, aquilo que nos eleva e aquilo que nos empurra para baixo. Eles foram se abatendo nessa terra, nessa compostagem. E quando nós, planta, fazendo aqui uma consideração, né? A nossa mente, que é uma planta, vai buscar os nutrientes, ela vai lá nessa compostagem, nessa terra, só que às vezes ela traz de lá o que não deve. Ela traz de lá o que é errado, né? Ou não vou dizer o que é errado, não é que é errado, mas são as nossas experiências. E essas experiências marcantes, elas criam certos sinais de alerta para diversas situações, né? Então, eu já fiz essa comparação aqui também. Por exemplo, você vai numa entrevista de emprego e nessa entrevista de emprego, o contratante, a pessoa que faz a entrevista, diz: olha, eu preciso de pessoas muito ágeis nessa posição que eu quero contratar. Eu preciso de pessoas ágeis, hábeis. E aí, se lá no seu subconsciente tiver nessa compostagem a memória, que às vezes, na maioria das vezes você nem lembra disso direito, né? Mas lá na infância, o seu pai, o seu tio, a sua mãe, qualquer pessoa, mas isso repetitivamente, diziam para você: nossa, como você é mole, nossa, como você é atrapalhado. No que isso vai refletir na sua entrevista de emprego? Você vai pensar: ixi, esse cargo não é para mim. Eu sou uma pessoa muito atrapalhada.
eu sou uma pessoa muito mole, sempre estou caindo, as coisas caem da minha mão, eu não posso trabalhar com isso. E aí você já até meio que desiste ou desestimula a pessoa que está entrevistando você com as suas reações faciais, um levantar de sobrancelha, um olhar para baixo, já pensando que isso não vai dar certo. Né? Então vejam que são os tocos e as pedras que o Joseph Murphy falava, que estão no nosso caminho. Nós marcamos esses sinais e quando a gente vê a mesma situação ocorrer, como se fosse um déjà vu na vida, né? E aí você pensa, puxa, eu já tive essa experiência. Gente, isso é uma espécie, é como um instinto animal. Você sabe que o fogo queima, então você não bota a mão. É natural? É. Mas veja que em muitas e muitas situações básicas da sobrevivência, da vida, isso é natural no pensamento do animal. Mas nós somos seres que caminhamos numa amplitude para a racionalidade. Muitos vão dizer assim, Anderson, mas nós já não somos seres racionais? Às vezes somos. Temos muitos exemplos aí de pessoas matando pessoas, cometendo crimes horríveis, né, horrendos, com pessoas da família, e você se pergunta como? Como que um ser racional faz isso? Então vejam que nem todos somos racionais, e às vezes somos, mas nem o tempo todo, nem sempre o tempo todo. Não somos racionais o tempo todo. Por exemplo, quando nós sabemos que já comemos demais, o que a gente faz? Muitas vezes come mais ainda porque aquela comida é saborosa, porque atende o nosso prazer. Mas se nós fôssemos mais racionais, pensaríamos, não, eu não vou me alimentar mais, porque eu já me alimentei além do bastante. Mesma coisa, bebida, mesma coisa, outros vícios, velocidade, dirigindo, agressividade, quantas coisas que nós fazemos irracionalmente. Não estou dizendo que quem faz isso então é um animal. Não, não é por aí. Estamos fazendo uma análise científica das situações que ocorrem, que às vezes nós agimos irracionalmente, às vezes, né? Então vejam que o que nós precisamos é mudar essas programações mentais, esses posicionamentos. E quando nós temos uma experiência negativa, não guardá-la como um sofrimento particular infligido, porque nós somos azarados, amaldiçoados, terríveis, temos que sofrer. Não é isso. Ocorreu uma experiência negativa, guarde como informação para você não cair no mesmo erro, para que você tome cuidado na próxima vez. Né? Eu dei o exemplo simples, né, do fogo, mas porque o fogo queima, você não vai cozinhar? Porque o fogo queima? Não. Racionalmente você vai tomar os cuidados para que você não coloque fogo na casa nem se queime, naturalmente. Né? Da mesma forma, se você tem uma experiência, seja num emprego ou numa empresa, e você foi demitido ou você faliu na empresa, se você estiver indo pelo caminho errado, o que vai acontecer? Você vai achar que você não tem sorte, você vai achar que fizeram um feitiço para você vai achar que é castigo de Deus, você vai achar que foi o obsessor que fez isso, você vai dar poder e potencial para diversas coisas que não precisam que você dê esse poder. A inveja do vizinho, a inveja dos amigos, eles não precisam desse poder sobre você. Mas você pode fazer diferente. Você pode analisar o que deu de errado, o que ocorreu de errado, sem essa coisa de sempre botar a culpa no outro, foi culpa desse, foi culpa daquele. Analise onde você errou, porque até quando é a culpa de outro, foi porque você deixou de alguma forma a oportunidade para alguém prejudicar você. Então, onde você errou? No emprego, você não foi tão eficiente, você não cumpriu o horário, você não era comprometido, você não atendia as determinações. Seja na sua empresa, você não controlava o caixa, a contabilidade, você não inovava, você não buscava novos clientes, você achava que simplesmente o mercado tinha que parar na sua porta naturalmente. Estou dando exemplos genéricos, gente. Exemplos genéricos de situações que podem ocorrer. Então pegue os pontos onde você possivelmente possa ter errado e melhore
para que você não tenha medo do toco nem da pedra, para que essas coisas não virem barreiras na sua mente, para que você não recomece. Então vejam que existem muitas formas de se instruir até com os próprios erros. Até com os próprios erros, e nós podemos fazer isso. Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui. Quem gostou do texto, quiser buscar, é o livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. É um livro bem antigo, bem fácil de achar. Então, meus amigos, muito obrigado. Até o próximo vídeo de inspiração.